E aí, rapaziada, beleza? Tudo bem? Tranquilidade aí com vocês? Bom, gente, para não ficar muito longo, né, o vídeo anterior, eu preferi fazer agora o da regra do E em um vídeo exclusivo, tá? Um vídeo extra, certo? Falar só sobre ele, né? Porque senão o vídeo anterior ia ficar gigantesco. A regra do E, o que acontece? Ela é usada, né? Usamos a regra do E quando queremos que duas ou mais ações aconteçam ao mesmo tempo. E quando isso acontece, a gente multiplica o número de possibilidades de cada etapa. E a gente já fez isso várias vezes, né? A gente já fez isso várias e várias vezes. A gente só está utilizando a regra do E aqui. Na verdade, a gente está utilizando a regra do E e também uma outra regra chamada de regra do OU, tá? Mas vai ficar claro para vocês daqui a pouco, certo? Olha só esse exemplo. Esse exemplo aqui, olha. Da cidade A até a cidade B tem duas estradas. Da cidade B até a cidade C tem três estradas. De quantas formas você pode ir de A até C passando por B? Ou seja, olha só, essa regrinha aqui, eu preciso passar por C, por B, né? Então eu vou de A até B e depois eu vou de B até C, ok? Da cidade A até a cidade B tem duas ruas. Então eu vou colocar aqui R1 e aqui R2, né? E depois eu tenho, da cidade B até a cidade C, eu tenho que aqui três, né? Tem três estradas, três ruas aqui, ó. Show de bola? Então aqui eu tenho R2, R3, aqui eu tenho R4 e aqui eu tenho R5. Ok, gente? Então olha só. Perceba que para eu ir de A até C, eu tenho que obrigatoriamente passar por B. Sim? Não tem como eu ir direto de A até C. Logo, qual é o raciocínio aqui? Ó, é bem simples, tá, gente? É bem fácil. Olha só, eu tenho que ir de A até B, certo? E, olha só, de B até C, para chegar em C, né? Então eu tenho que obrigatoriamente passar por B. Então eu tenho que ir de A até B e, olha como fica claro, como fica evidente aqui no nosso raciocínio, né? Então, de A até B e de B até C. Quando isso daqui acontecer, o E você multiplica, tá? As duas opções, ok? Você vai fazer o quê? Você multiplica o número de possibilidades de cada etapa. Como assim, professor? Como assim, teacher? Você vai multiplicar, ó. Quantas possibilidades eu tenho para ir de A até B? Eu tenho duas, né? Então eu tenho duas possibilidades de A até B e eu tenho três possibilidades de B até C. Um total de seis possibilidades. Perceba que é muito de boa, né? É muito tranquilo. Show de bola, gente? Tranquilidade aí. Beleza. E a regra do ou, né? A regra do ou, ela também é tão simples quanto a regra do e. Então usamos quando temos que escolher entre opções diferentes, ou uma ou outra. Quando isso acontece, a gente soma, né? No caso, o pessoal fala o seguinte, ó, a gente soma. Né? Isso aqui é só uma brincadeira que a gente usa, certo? Ou a gente soma as possibilidades, não é isso? Então, olha só. Da cidade A até a cidade B tem duas opções. Tem duas estradas. De quantas formas ele pode ir de A até B? Isso aqui é bem óbvio, né? Então, se ele quer ir da cidade A até a cidade B, ele tem duas opções, ó. Ele tem a estrada 1 e tem a estrada 2, certo? Ou ele pode ir pela estrada 1, ou ele pode ir pela estrada 2, certo? Uma opção, outra opção. Então eu tenho 1 mais 2. Opa, 1 mais 2 não, né? Aí eu fiz. Aí eu fiz caquinha, né, gente? Calma lá, me perdoa, perdoa eu. Então olha só. 1 mais 1, certo? A primeira opção, que eu tenho só uma, né, no caso, a opção, e a segunda opção, tá? Então, eu vou ter duas possibilidades. Show de bola, gente? Agora, vamos juntar essas duas regras e fazer uma análise um pouco mais robusta, um pouco mais elaborada. Imagine que eu tenho que ir da cidade A, aí eu tenho a cidade A, B e C de novo. Ó. Da cidade A até a cidade B, eu tenho duas
da cidade B até a cidade C, eu também tenho duas estradas. Só que eu tenho também duas estradas que vão direto da cidade A até a cidade C. Show? Como é que eu vou calcular as possibilidades que eu posso ir? Observa aqui, ó, gente. Perceba, aqui nessa situação eu tenho duas formas de ir para lá, tá? Aqui é uma questão de interpretação um pouco mais elaborada. Show? Então, a primeira possibilidade é eu ir de A até C direto, certo? Direto, ok? Quantas possibilidades eu tenho para ir de A até C? Eu tenho a possibilidade 1, a rua, a estrada 1, ou a estrada 2, né? Então eu tenho ou essa aqui para ir. Então, para ir direto, né? Então, quantas possibilidades eu tenho? Duas. Duas possibilidades, certo? Agora, qual é a outra opção que eu tenho? Eu tenho a opção de ir de A até B e depois de B até C. Show de bola, gente? Agora, olha só aqui, ó. Para ir de A até B e depois de B até C, eu tenho quantas opções? Eu tenho duas opções para ir de A até B e depois eu tenho mais duas opções para ir de B até C. Observa que aqui, ó, o raciocínio agora foi de E, tá? Então eu multiplico. Então olha só, eu tenho quatro opções. Quatro possibilidades. Aí então, gente, quantas possibilidades eu tenho de A até C? Para ir de A até C. Eu tenho ir direto de A até C ou, olha só, como a ideia ela aparece naturalmente. Ou, né, de A até B e depois de B até C. Então, se a ideia é do ou, eu vou fazer o quê? Somar as possibilidades, né, que são individuais aqui, certo? Então, eu tenho 4 mais 2, 6. Então, eu teria 6 possibilidades no total, tá? Perceba como ficou fácil? Ficou simples aqui? Tá, gente? Então, olha só, vamos aqui agora para o primeiro exemplo, né? Quantos números pares de dois algarismos podem ser formados com os dígitos 1 a 6, sem repetir? Tá? Então, olha só, quais são os dígitos de 1 a 6? Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Ou seja, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 possibilidades. Tá? Então, para o número ser par, para o número aqui ser par, eu tenho, deixa eu ver aqui, opa, eu tenho que ele pode acabar em 4, pode acabar em 2, em 4 ou em 6, né? Perceba que a ideia aqui foi de ou ele pode acabar em 2, ou ele pode acabar em 4, ou ele pode acabar em 6. Show de bola? Então, olha só. Vou colocar aqui, ó, termina em 2. Como é que fica isso aqui? Ele tem duas possibilidades, ó. O primeiro e o segundo, né? Então, se ele termina em 2, aqui eu tenho só uma possibilidade de colocar, tá? Então, se eu tenho uma possibilidade de colocar ele aqui, quais são as outras possibilidades de vir aqui no primeiro? Ó? Observa, ele terminou em 2. Né? Então, eu não posso colocar o 2. Me sobra 1, 3, 4, 5 ou 6. Então, eu tenho 5 possibilidades. Então, aqui, olha, fica 5 possibilidades. Qual é a outra forma de eu montar um número par? Aqui é terminar em 4, tá? Então ele termina em 4, ok? Na mesma forma, se ele termina em 4, quantas possibilidades eu tenho para colocar aqui no último? Eu tenho uma possibilidade, que é o próprio 4, tá ali. Tá? Eu não vou colocar o número 4, gente, por favor, tá? Eu vou colocar uma possibilidade, porque o 4 representa uma possibilidade. Aí, de novo, ó, quantas possibilidades eu tenho para colocar aqui? Eu tenho 5 possibilidades, porque se eu coloco o 4, ó, se o 4 some, eu tenho o 1, tenho o 2, o 3, o 5 e o 6, tá? Para colocar, ou seja, eu tenho 5 possibilidades, me fazendo um total de 5 possibilidades, só com o número terminando em 4, que também é um número par. Aí eu vou de novo agora, ó, para o último, né? Ele termina em 6. Como é que fica? Opa, volta lá. De novo, ó, eu tenho o primeiro dígito e o segundo dígito. Ele vai terminar em 6, logo tem só uma possibilidade. Show?
Então aqui, ó, quantas possibilidades eu tenho para colocar nessa daqui? Eu tenho 5 de novo, ó, mesma ideia. Então eu tenho 5, 5 vezes 1, 5, né? 5 possibilidades. Aí agora, ó, o total de números. Qual é o total de números pares que eu posso formar? Então, perceba que eu posso fazer o número que termina em 2, ou que termina em 4, ou que termina em 6. Então, o que acontece? Então, o total, ó, fica como? 5 mais 5 mais 5. Total, 15 possibilidades. Show? Bom, gente, então vamos lá para outra questão aqui, né? De princípio fundamental da contagem, ok? Então, olha só. A questão vai dizer o seguinte, ó. Você vai escolher uma entrada, onde eu tenho A, B ou C para escolher, um prato principal, P, Q e R, e uma sobremesa, X, Y ou Z. Mas, se escolher a entrada A, não pode escolher a sobremesa X. Quantos menus diferentes você pode escolher? Gente, então olha só, aqui a gente tem uma restrição, né, bem interessante, né? Porque olha só, ela está vinculando duas escolhas aqui, tá? A primeira situação é a seguinte, ó. Perceba, se eu escolher A, logo eu não posso escolher X, certo? Vou colocar assim, se eu escolher A, logo eu não escolho X. Então, quantas possibilidades eu tenho para fazer isso, certo? Então, olha só, aqui eu tenho a primeira opção, a segunda e a terceira, né? A gente tem três escolhas, que a gente tem três coisas que a gente precisa escolher, que é a entrada, o prato principal e a sobremesa. Logo a gente coloca um tracinho para cada um, né? Então, se eu escolho A, gente, se eu estou escolhendo A, você entenda que se eu estou escolhendo A, eu já tenho uma opção para a entrada, que é a opção A. Quantas opções eu tenho? Uma, que é a própria opção A, certo? Aí eu venho o quê? Se eu, para a entrada, eu escolho o A, eu não posso escolher o X para a sobremesa. Então, se eu não posso escolher o X, eu tenho quantas opções para escolher? Eu tenho o X, o Y ou o Z, né? Então, eu tenho duas opções de escolha para a sobremesa. E para o prato principal? Para o prato principal eu não tenho restrição, então eu fico com 3, tá? Eu tenho 3 possibilidades, me perfazendo num total de 6 possibilidades, tá? Então eu tenho 6 possibilidades de prato em que eu escolho A. Eu posso formar 6 pratos escolhendo A, certo? Se eu escolho A, eu não escolho X, ok? Agora, se eu não escolher o A, se não A, tá? Se eu não escolher o A, eu vou só abreviar aqui, tá, gente? Se eu não escolher o A, o que, que acontece? Eu ainda tenho, ó, 3 possibilidades, né? Que é a entrada, o prato principal e a sobremesa, certo? Só que se eu não escolho o A, quantas opções eu tenho para colocar aqui? Eu tenho duas. Eu tenho B e tenho C agora, tá? Na primeira, para a entrada, eu tenho duas opções, o B ou o C. Para o prato principal, não tem restrição, logo é 3, gente. Então, no prato principal é 3. Aí, olha só. Agora, para a sobremesa. Para a sobremesa, eu posso escolher o X agora? Posso, né? Então, eu tenho mais 3 possibilidades aqui. Observe, né, que esses dois, eles são complementares. Um complementa o outro. Então, pega o total de possibilidades aqui, certo? Nesse caso, ó, vai me determinar quantas possibilidades se eu não escolho o A. Vai ser 18, né? Então, eu tenho aqui 18 possibilidades. Fica como? Então, o meu total é o quê? 6 mais 18, um total de 24 possibilidades. Tem uma outra forma de se fazer, tá, gente? A outra forma é eu pegar o total de possibilidades, certo? Todas as possibilidades possíveis, né, de acontecer, que no caso seria aqui, ó, o total, né? E subtrair da minha restrição, tá? Ok, gente? Então, olha só. Quem seria o meu total? O meu total, gente, seria tudo, né? Até eu escolher o A e o X ao mesmo tempo. Como é que eu faço isso? Eu tenho isso aqui, ó. Tenho 3 tracinhos, cada um representa uma escolha.
Então vamos lá. Aqui eu tenho, para a minha entrada, eu tenho 3 opções. Para o meu prato principal, eu tenho 3 opções. E para a minha sobremesa, eu tenho mais 3 opções, me perfazendo um total de 27 possibilidades. Agora, ó, menos, tá? Agora, a restrição seria o quê? De novo, eu tenho 3 escolhas, né? A minha restrição seria eu escolher o A e escolher o X, né? Então eu teria que ter esses dois aqui ao mesmo tempo. Essa aqui é a minha restrição. Então eu teria quanto aqui, ó? Para a minha entrada, eu teria que escolher o A, logo é uma opção. E para a minha sobremesa, eu teria que escolher o X, também é uma opção, certo? Só que aqui no meio, o prato principal, eu teria 3. 1 vezes 3 vezes 1 dá 3, né? Então daria 27 menos 3, que dá 24 possibilidades, né? Então observe que a gente tem essas duas formas de fazer. Fazer uma análise separada, né, para cada situação, ou fazer o todo subtraído da minha restrição aqui. Tá, gente? Então, olha só, outra, deixa eu ver se tem mais uma, né? Então, essa daqui é a última, certo? O último exemplo, ok? Então, olha só, uma pessoa tem 3 camisas, 2 calças e 3 sapatos. Ela não pode usar a camisa branca com a calça preta. Quantas combinações de roupa são possíveis? Aqui, gente, lembra, a gente consegue também fazer tranquilamente utilizando o total menos a restrição, certo? Então vamos lá aqui, ó, fazendo o total menos a restrição. Então aqui o meu total seria qual? Seria total, né? Deixa eu só colocar aqui menos restrição, né? Então vamos lá. Total seria, eu tenho uma camisa, calça e sapato. Para camisa eu teria 3 opções. Para calça eu teria 2 opções. E para sapato eu também teria 2 opções. Então eu teria 2 vezes 4, 12, né? Então teria 12 opções, menos a minha restrição. De novo, ó, eu tenho 3 opções, né? A minha restrição também é a mesma quantidade. Eu tenho a camisa. Então ela não pode usar camisa branca com calça preta. Então olha só, para ser camisa branca eu tenho uma opção, que é a minha restrição, tá? Eu tenho que usar camisa branca e calça preta. Essa é a restrição, gente. Então, de quantas formas eu posso usar camisa branca e calça preta, né? Então, calça preta, o que vai diferenciar é o quê? Opa, não, aqui, deixa eu ver, errei no lugar. Deixa eu ver aqui, ó. Deixa eu apagar isso aqui. Por que que eu errei, né? Aqui. Porque a calça é aqui, né? A segunda. Então eu tenho a calça e aqui, ó, o segundo é o sapato. O sapato tem 2, né? Então eu tenho 2 sapatos aqui que eu posso usar. A restrição não está no sapato, está na camisa e está na calça, certo? Então, para a camisa branca eu tenho uma opção. Eu vou usar a camisa branca e também tenho uma opção para usar a calça preta, certo? Para usar o sapato tenho 2. Aí fica 2, certo? São 2 opções: camisa branca, calça preta, com o sapato branco ou o sapato preto, tá? Então eu posso usar essas 2 configurações aí, fazendo um total de 10 possibilidades, gente. Então eu tenho 10 possibilidades em que eu não vou usar a camisa branca com a calça preta, tá? Tranquilidade, gente, certo? Show de bola? Então vamos lá, olha só. Outra forma de fazer, né, é determinar a questão. Então, ela não pode usar a camisa branca com a calça preta. Então, aqui, olha só. Como é que eu vou fazer? Se branco, se... Vou colocar, deixa eu ver aqui. Camisa branca, vírgula, né? Vou colocar assim, camisa branca, não calça preta, né? Não KP. Então, fica como? Eu tenho aqui o primeiro, a camisa, a calça e o sapato, certo? Então, aqui, olha só. Se eu tenho a camisa branca, vamos lá, olha. Se eu tenho a camisa branca, aqui eu tenho uma opção para usar a camisa branca. Se eu vou usar a camisa branca, eu não vou usar a camisa preta, a calça preta. Então, se eu não vou usar a calça preta, eu tenho uma opção para usar aqui, certo? Aí, ó, para sapato eu não tenho restrição, coloco 2, ok? Agora, ó, se não camisa branca, como é que fica? Se eu não usar camisa branca, eu vou fazer isso aqui. Eu tenho quantas opções?
Para cá, para a camisa. Se eu não uso a camisa branca, eu tenho duas opções para a camisa verde ou vermelha ou azul. Então eu tenho duas opções. Agora, ó, para a calça. Se eu não estou usando a camisa branca, eu posso usar a calça preta? Posso. Então eu tenho a calça jeans e calça preta para usar, certo? E se o sapato não tem restrição, logo eu tenho duas opções para o sapato. Então 2 vezes 2 vezes 2, 8. Né? Então eu tenho duas possibilidades usando a camisa branca e também eu tenho duas possibilidades usando a camisa, não utilizando a camisa branca. Né? Então aqui, ó, então eu tenho isso daqui, eu tenho esse primeiro ou esse daqui. Todos eles eu vou estar usando, eu não vou estar usando branco e preto, né? Então a ideia aqui, gente, é de ou, tá? Logo, o total é o que? 2 mais 8, total de 10 possibilidades. Show de bola, gente. Espero que vocês tenham entendido, tá? Espero que tenha ficado claro aqui o raciocínio utilizado, certo? Então, a próxima aula vai ser já de fatorial, tá? A gente vai falar sobre fatorial e permutação, mas o primeiro vídeo vai ser de fatorial, depois vai vir um vídeo de permutação. Show de bola, gente? Espero que você tenha se inscrito no canal. Espero também do coração que eu tenha ajudado você de alguma forma, tá? E até a próxima. Falou, é nóis!